Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, ante a proximidade das eleições de 2014 para presidente da República, o que os cristãos sinceros desejam para o nosso país? Que posicionamento devemos ter face às possíveis consequências do próximo pleito? Há quem defenda que devemos apenas orar e esperar para ver o que vai acontecer. Não me parece uma atitude coerente com a missão da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, como nosso mestre, não assumiu uma atitude monástica, contemplativa diante da realidade do seu tempo, quando veio aqui à terra para proclamar o reino de Deus. De modo algum, ele não ficou apenas indo ao templo em Jerusalém para orar e meditar, de mãos postas, esperando que as coisas acontecessem. Ele orou sim, e muito, mas entrou em ação e convocou muitos para que o seguissem, face à sua missão, que, ao mesmo tempo, era salvífica e transformadora. Foi tão tremendo o impacto de sua ação sobre a história, que esta se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus não ficou calado ante as injustiças de seu tempo. Ele combateu de modo veemente e direto os fariseus, os saduceus e os governantes hipócritas. Ele pregou, ensinou, deu exemplo e foi até a cruz para salvar a humanidade do terrível jugo do pecado. No Brasil, existem mais de 800 projetos de lei que afrontam os princípios cristãos, desde a aprovação do casamento homossexual até o ensino de crianças de 6 a 8 anos acerca de sexo nas escolas, com ênfase na homossexualidade. Diante de tão grande exemplo, como devemos nos posicionar? Se desejamos mudanças e transformações políticas, institucionais, éticas e morais que repercutem não só nos destinos políticos e administrativos, mas também em todos os aspectos relevantes da vida nacional. Uma eleição não é apenas um movimento cívico, são decisões que influirão por longo tempo no presente e no futuro nos destinos do país. As decisões dos políticos no executivo, no legislativo, com respaldo do judiciário, influirão principalmente no lado moral, ético e espiritual do país. Como cristãos, vemos com grande preocupação e receio a continuidade do atual estado moral de nosso país em função dos elevados princípios emanados da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é nosso livro sagrado e não contempla apenas adoração, contemplação e devoção. É a lei de Deus. Como cidadãos brasileiros, temos o dever de respeitar e cumprir a Constituição e as leis do país. Mas como cidadãos dos céus, temos o dever de cumprir e zelar pelos sagrados princípios éticos e morais que se fundamentam na Palavra de Deus. Desse modo, é preocupante ver candidatos que, por serem materialistas, ateus e humanistas, defendem temas, práticas e estilos de vida que são verdadeiros atentados e blasfêmias contra a lei do Senhor. Para não ficar só na retórica, explicito alguns desses temas que devem ser objeto de séria reflexão e tomada de posição dos cristãos brasileiros nas próximas eleições, sob pena de vermos a destruição de valores e princípios que são muito caros para a nossa história. Diz a Santa Palavra de Deus: ai dos que ao mal chamam bem e dos que dizem que a luz são trevas e as trevas são luz. Isaías 5:20. Há uma terrível inversão de valores dominando as mentes dos que estão em cargos importantes no executivo, no legislativo e no judiciário. Há um futuro sombrio pairando sobre nossa pátria. Precisamos orar e agir de modo concreto. Precisamos orar e, nas eleições, votarmos em candidatos que contribuam para as mudanças necessárias para o país que desejamos. Um Brasil onde a justiça seja imparcial, onde a sociedade seja bem atendida por programas sociais, sem que tais benefícios sirvam de compra de votos dos mais necessitados.
Um país em que a família tradicional seja valorizada e não os arranjos materialistas e hedonistas que afrontam a lei de Deus. Bem, assim tomamos a liberdade de dar algumas orientações sobre as eleições. Primeiro, em quem você, como cristão, não deve votar. Você não deve votar em candidato que aprove o crime hediondo do aborto. Não vote em candidato que seja favorável ao casamento homossexual, por ter a mais tremenda reprovação de Deus. Não vote em candidato que considere a prostituição profissão digna. Não vote em candidato que defenda o ensino de sexo ilícito ou a homossexualidade nas escolas. Não vote em candidato que promova a destruição da família tradicional nos moldes em que Deus criou, pai, mãe e filho. Uma segunda orientação é em quem votar. Primeiro, dê preferência a candidato cristão cujo testemunho de vida glorifique a Deus. Em segundo lugar, em candidato que tenha compromisso com os princípios cristãos. Terceiro, em candidato que tenha bom testemunho, seja bom cidadão, bom pai ou boa mãe de família, e que valorize a família e o casamento como instituições criadas por Deus. Quarto, candidato que não aprove as propostas que afrontam a lei de Deus. Eu pergunto a você, prezado irmão, prezada irmã em Cristo, e a você que não é evangélico, de outra religião, mas que preza e dá valor aos princípios éticos e morais em defesa da vida, do casamento e da família. Você sabe que existem mais de 800 projetos no Congresso Nacional, todos contra os princípios cristãos? Há projetos que defendem o aborto em qualquer fase da gestação. Veja esse vídeo que apresentamos a seguir. حتى الكردون تحس فما واحد فما بطمون فوج ديزول بلاسنتاسيون ولي صاحبتي خذها من عندك خساره البورتال وين من زيكستيان خير صورها وين ما شفتها كمل خساره يمكن تزور زيكستيان انا بدي اشوف فيسبوك. A nosso ver, à luz da palavra de Deus, isso é homicídio, é assassinato de uma vida preciosa. Um eleitor cristão não pode ser cúmplice de uma crueldade dessas. De acordo com a lei de Deus, aceita pelos que creem nele e na sua palavra, o casamento só é legítimo se for a união matrimonial e conjugal entre um homem e uma mulher. Em nosso país, já foi aprovada a união de pessoas do mesmo sexo e até o casamento entre dois homens ou entre duas mulheres. Essas pessoas merecem nosso respeito como cidadãos, mas nós, como cristãos, não podemos concordar com uma união que não é aprovada por Deus. Pelo contrário, é considerada pecado grave. Não podemos votar em candidato que aprove esse tipo de união. A família para Deus tem que ter pai, mãe e filhos. A justiça aprovou a família homoafetiva ou homossexual. Respeitamos, mas temos o sagrado dever de estar de acordo com a palavra de Deus, que reprova totalmente esse arranjo ou configuração considerada a família. Da mesma forma, não vamos votar em quem despreza ou ignora a santa palavra de Deus. Se o fizermos, com toda certeza, teremos o juízo de Deus sobre nossas vidas. Dessa forma, admoesto e aconselho os amados irmãos e amigos a orarem a Deus e votarem em conformidade com os sagrados ditames de sua palavra. Que Deus abençoe o Brasil e nos conceda ser governados por homens e mulheres de bem, que respeitem os seus princípios e não nos leve para o poço infame da corrupção moral. Veja o que diz a Bíblia. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Provérbios 28, 12. Não esqueçamos dessa advertência da palavra de Deus. Fique conosco, até já.